Olá pessoal, boa tarde. Começando mais um Diário Talks, eu sou o Gabriel Vital, editor do site do Diário da Região. Estou aqui acompanhado do Vinícius Marques, repórter da editoria de política. E hoje a gente trouxe duas figuras ilustres do cenário político para analisar junto com a gente esse cenário após o segundo turno das eleições presidenciais e para governador do estado de São Paulo. Estou aqui com o ex-ministro, ex-senador Aloysio Nunes e também com o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui nesse nosso programa. É uma honra para a gente reunir essas duas figuras tão importantes aqui para a nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Especialmente a oportunidade de estar novamente aqui com o Edinho, que é meu amigo de tantos e tantos anos, uma pessoa, uma figura pública que eu admiro muito, e uma figura humana que para mim fala muito ao meu coração. 40 anos, Aloysio. 40 anos. 40 anos que nós nos encontramos a primeira vez em Palestina. Isso. Palestina, Mas nossa não é eleição do governador Franco Montoro, e nós dois disputando votos. Sempre numa amizade crescente. O Aloysio foi sempre um grande amigo, um conselheiro, um líder nato. Conheci o seu pai aqui, lembro do seu pai, seu pai, uma figura maravilhosa, Aloysio Nunes Ferreira. E o Aloysio, o pai, o Aloysio é Aloysio Nunes Ferreira Filho, tá certo? Uma das grandes figuras públicas, políticas de São Paulo, tá certo? Orador nato. Eu me lembro aquele júri em Olímpia. Você lembra? Meu pai foi convidado para fazer um júri. E a Silvia. Exatamente. Nós temos dois amigos, são amigos nossos, o Tanuri e a Silvia, dois criminalistas de primeira. E o meu pai... Foi um júri, foi ali ao lado, em frente à praça, né? Tá certo? A praça ali em Olímpia. E o doutor Aloysio, ele tinha um desejo, né, de fazer um júri ainda na vida dele. E o Tanuri e o Silvio e a Silvia proporcionaram isso. E o Aloysio, ministro, tá certo? E eu tive a oportunidade de acompanhar, como estive em grandes momentos da vida do Aloysio. O Aloysio foi sempre um grande parceiro. Aloysio, eu queria te agradecer, viu? Você me ajudou muito em Rio Preto, nas grandes questões. Eu ficaria aqui algum tempo e... Tem claro muita que história, o nosso né, tema é as eleições de ontem, né? Mas eu queria aqui de pronto dizer ao Aloysio que eu sou muito grato, e Rio Preto lhe deve muito, Aloysio, porque você, me lembro que você estava na presidência da República, na Secretaria-Geral, o que nós fizemos ali pelo Santo Antônio, Parque da Cidadania, todas as obras públicas que tem no Parque da Cidadania, foi você, que me ajudou. Começou aquela urbanização, né? Exato, transformou aquelas casas de madeira em casas nós ajudamos de concreto. A construir e bater por lá escola, por centro de saúde, saneamento. E isso foi uma iniciativa do Liberato, porque é bom nós nos lembrarmos disso, né? E nós ajudamos depois a concluir o processo que ele iniciou, um processo muito bonito. Agora, voltando a essa nossa história comum de tantos anos, de rivalidade eleitoral e de amizade pessoal, eu acho que é uma coisa exemplar para o Brasil, porque mostra que é possível você ter rivalidade eleitoral, possível você ter disputa, e isso não extravasar para a hostilidade pessoal, você ter condições de colaborar, condições de trabalhar junto em torno de causas que são comuns. E justamente sobre isso, então, vamos perguntar aqui sobre essa rivalidade que está um pouco acirrada. A gente teve ontem a disputa eleitoral, né, no segundo turno, com a vitória do Lula, o ex-presidente Lula eleito presidente. O Jair Bolsonaro, atual presidente, não conseguiu a reeleição, numa disputa mais acirrada da história recente, né? E eu gostaria de perguntar aos senhores, ao prefeito, ao senador, qual que é a perspectiva que vocês analisam, os senhores analisam para esse período de transição? Vai ser alguma coisa mais tranquila? Até agora a gente não teve um posicionamento do presidente Bolsonaro sobre o resultado das eleições. Os senhores veem uma situação mais tumultuada diante de um processo que está vindo a acirrar polarização muito grande? Ou é a pacificação que tem sido muito dita é possível? Olha, eu estava voltando hoje da minha fazenda em Guzolândia, quando fui barrado na estrada por
uma tentativa de tumulto de pessoas que se diziam caminhoneiros. Pelo jeito não eram simplesmente desordeiros, que estavam bloqueando a rodovia. Isto é um resquício de um clima que foi criado no Brasil, né? E, na minha opinião, isso deve muito à postura do presidente Bolsonaro. Na minha visão, o presidente Bolsonaro não se comportou, nesses 4 anos, como um presidente da República, mas sim como um chefe de facção, um chefe de um grupo, de uma corrente. E toda a sua ação política foi no sentido de falar para a sua bolha e insuflar mesmo setores fanáticos daqueles que o apoiavam. Eu não vou dizer que todos que votaram em Bolsonaro são fanáticos ou são de extrema-direita. Eu acho que foram para ele mais por falta de alternativa. Muitos deles votavam em nós, Edinho, quando nós éramos candidatos a deputado, você e eu, e que votavam em nós para não votar no PT. Nós éramos uma alternativa ao PT. Na medida em que o meu partido, o PSDB, minguou, e que de alguma forma também, com todo o respeito, o seu MDB não é mais o nosso MDB como alternativa para o país, essas pessoas de uma direita moderada foram para a extrema-direita, porque o Bolsonaro se apresentou como um líder. E ele tem realmente uma liderança sobre esse grupo, né? E ele trabalhou não no sentido de unir, de trazer gente de fora dessa bolha, mas no sentido de alicerçar, de estimular o fanatismo e, ao mesmo tempo, com manobras como a tal emenda, como chama isso? Emenda impositiva, orçamento secreto. E alimentando a base clientelista de um pessoal que se juntou a ele, né? Ele não colaborou em modo algum para que nós tivéssemos um mínimo de colaboração entre nós. Eu espero que isso agora passe, porque eu não acredito que Bolsonaro tenha credenciais para continuar na liderança de um processo, né? Não creio. Ele não tem um legado administrativo para defender, porque o governo dele, na minha opinião, foi pífio em todos os pontos de vista. Ele não tem ideias, ele tem slogans, mas não tem ideias, não tem propostas para o Brasil, não tem noção da posição do Brasil no mundo, não tem noção de algumas questões que são essenciais para que o Brasil possa se afirmar, o nosso povo se afirmar no futuro. Educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, nada disso. É uma linguagem muito raivosa, homofóbica, uma coisa difícil. Então, não creio que ele tenha condições de liderar um processo tendo saído da presidente da República. Eu espero que, tendo ele saído, haja um realinhamento de uma posição conservadora, conservadores, liberais, que possam se agrupar em torno de um partido ou de líderes para que nós possamos voltar a ter no Brasil um centro democrático, que fez falta nessa eleição. Mas como os senhores acreditam, por exemplo, são 58 milhões de eleitores que votaram no presidente Bolsonaro, né? O senhor prefeito, o senhor acha qual que deve ser está tendo uma reunião nesse momento, parece em Brasília, para ver se o presidente vai fazer um pronunciamento. E como que o senhor está vendo isso também diante dessas manifestações que estão ocorrendo, essas paralisações, bloqueios em algumas rodovias? Como o senhor avalia que vai ser esse período, esses próximos dias aí? Bom, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes, proclamou o resultado das eleições. Portanto, o presidente eleito, numa eleição acirrada, é Luiz Inácio Lula da Silva. O que se espera é que se desmonte os palanques, porque foi uma eleição onde não só os candidatos estiveram envolvidos, mas grande parcela da população, empresários, a família esteve envolvida e muitas vezes numa situação que refletia o radicalismo do clima político, porque inegavelmente uma eleição que nós que estamos na vida pública, eu, Aloysio, mas praticamente meio século, né? Meio século de vida pública, que eu comecei em 72, mas nunca vimos uma eleição com estas características. E o que nós aguardamos? Nós queremos que a economia seja destravada, que voltemos à normalidade, né? Que o Brasil seja reconhecido, o Brasil passe, como o Aloysio conhece tão bem, o mundo, eu conheço
uma parte apenas, né? Tive a oportunidade de algumas viagens internacionais. O que é que se espera do Brasil? Segurança jurídica, democracia. Paz. Isto é paz, isso é fundamental. Isso é fundamental para o desenvolvimento. E um Brasil que nós precisamos, todos nós que tivemos, né, nessa eleição e vivenciamos, é preciso reconhecer o quanto esse país é importante no contexto internacional e o quanto nós somos privilegiados de sermos brasileiros, vivermos no estado de São Paulo. Eu tenho a honra de ser prefeito de São José do Rio Preto pela 4ª vez, uma cidade, tá certo, que é reconhecida e celebrada por quem nos visita. Então, o que nós queremos é que, passadas as eleições, um processo democrático, se reconheça. Isso é o primeiro beabá da política e da democracia. Quem perdeu, cumprimenta o vencedor, abre o governo para que haja transição. Esta é a grande questão. Vamos respeitar, porque a eleição, e aqui um cumprimento ao Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas que eu, Aloysio, já fomos votados, quantas vezes no nome e no número. Eu chamo Edinho porque naquele tempo não valia apelido, tá certo? Eu tinha que escrever o nome completo ou o número, né? E agora não, agora são números, a eleição não sei quanto tempo, né? Foi muito rápido, né? O Y de Aloysio. O Y de Aloysio, eu tinha o Edinho Xará de Araraquara, quantas vezes eu senti aqui na região, aqui em Rio Preto mesmo, tá certo, né? Nós perdíamos votos em função, não, o número não, o número é um número, tá certo? Não se, rápido, né? Tá certo? E é uma eleição rápida, apuração, nós todos devemos, eu me senti orgulhoso de ser brasileiro nesse processo, né? Então, é muito bom, e vocês aqui, aproveitar para cumprimentar o Diário da Região pela cobertura, cumprimentar o Fabiano, cumprimentar o Fabrício, você, né? O Gabriel. Então, é muito importante a gente celebrar a democracia e a liberdade de imprensa. Isso são fatores que são insubstituíveis. Então, eu e o Aloysio, nós somos, sobretudo, democratas, né? E o Aloysio é um professor de direito internacional, de diplomacia, que eu tenho a certeza que todos nós vamos sair daqui enriquecidos. Só aproveitar para cumprimentar a Gisele, né? Minha querida amiga de tantos anos, né? Tá bem? Prefeito, já que o senhor falou, né, dessa questão que se espera do Brasil, né, então queria até voltar nessa falta de um pronunciamento do presidente da República até o momento, né. Então já se passaram, acredito que 20 horas desde que foi declarado o vencedor, e até agora não tivemos nenhum pronunciamento oficial. Agora há pouco o Flávio Bolsonaro fez um pronunciamento muito breve pelo Twitter, foi o primeiro ali entre os filhos do presidente a se manifestar. E assim, a gente entende que a falta de um gesto também é um gesto, né? Então... É interessante a expressão dele, né? Vamos levantar a cabeça. Isso, eu acho exato. que é isso, né? Mas é isso. E depois, isso foi o Flávio Bolsonaro. Eu acho que foi um gesto importante. Também a palavra do Ricardo Salles, né? Tá certo? É inquestionável o resultado. A boiada já passou. Exatamente. E a grande verdade, né, Aloysio e Gabriel e Vinícius, é que o mundo reconheceu. O mundo imediatamente, tá certo? O presidente da Argentina veio aqui abraçar o presidente. Então, eu acho que é isso que é importante, é celebrarmos esta democracia. E é claro, eu reconheço aqui, tá certo, a liderança do Bolsonaro, tá certo, com 58 milhões de votos. Ele se torna a grande liderança tá certo? de oposição. É uma grande liderança. Sim. Agora, são 2 milhões e mais de 2 milhões de votos de diferença. E o processo legítimo, transparente e rápido que foi a apuração dessas eleições. Mas o pronunciamento do Lula ontem à noite foi um pronunciamento exemplar, sob medida. Tocou todos os pontos importantes. Claro que ele não detalhou ali um programa de governo, mas todos os itens que são relevantes para a vida brasileira, desde da Amazônia até a política externa, as políticas sociais, a educação, ele colocou tudo ali. Luiz, eu concordei com tudo que ele leu, que estava no papel, isso eu também achei um pronunciamento de estadista. Agora, ele faz uma introdução que eu acho que quem ganha tem que ser generoso.
Não tem que ficar falando de máquina. Eu acho que aí, porque nós precisamos de harmonia, Sim, mas Luizio. acho Eu sei, que mas ele tudo bem, é ele um começou fato. dizendo, olha, essa não foi apenas uma eleição entre dois homens. Eu enfrentei um sistema. E é verdade. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso. Mas o discurso dele foi um discurso que vai na linha da pacificação, na linha do congraçamento. Porque o que ele falou ali é algo que, se você pensar, o pensamento médio do brasileiro quer aquilo. O pensamento médio do brasileiro quer aquilo. Ele tem que montar um governo agora capaz de executar isso, né? Quanto à liderança do presidente Bolsonaro, eu tenho algumas dúvidas. Porque o presidente Bolsonaro não é capaz de organização política. Ele já foi membro de 9 partidos. 9. Ele tentou formar um partido, inclusive, e não conseguiu. Porque ele não é um homem de organização. Ele não tem um projeto alternativo ao projeto. Ele tem uma série de slogans e coisas, mas não tem uma visão consistente do Brasil, né? Mas seguramente será uma pessoa importante na política brasileira. Eu espero que surja, Edinho, que surja um político de centro. Porque se você verificar o resultado das eleições parlamentares e das eleições de governo, você vai ver que há um eleitorado que não é nem Lula nem Bolsonaro. Um eleitorado que talvez são personagens à procura de um autor. Quem será esse político capaz de aprontar essa perspectiva para esse eleitorado, que de alguma maneira é órfão, né? Não sei. Será assim? Aí a Simone Tebet, né? Eu ia colocar, mas que não tinha espaço nessa eleição, né, Luiz? Não tinha espaço. Eu acho que o Alckmin colocou muito bem a questão. Eu acho que o único candidato em condições de enfrentar o Bolsonaro era o Lula, como ficou demonstrado. Desde o início, antes, eu falei, eu sou contra o Bolsonaro. Acho que para que nós possamos ganhar a eleição e apresentar uma alternativa democrática para o Brasil, diante de reiteradas manifestações de inconformismo com as regras do jogo democrático que o presidente vinha dando, é o Lula. Além da porque eu conheço o Lula, como você conhece bem também. O Lula é tão comunista quanto eu sou Hare Krishna. É verdade. Ele é um reformista mais à esquerda, e enfim, mas nunca fez nada que pudesse colocar em risco a convivência democrática, com todos os problemas que ele teve, que as gestões. Agora precisa falar, chegou a ser preso, né? Exatamente. Teve um processo mas ele precisa falar ao agronegócio, né? Tá certo? Através agora na composição do agronegócio, nadou de braçada com o Lula. Mas agora o agronegócio o Brasil se tornou o segundo maior exportador de alimentos do mundo, com o Lula presidente. Ele tinha como ministro da Mas essa lembrança o pessoal não tem. O pessoal precisa lembrar isso, tá certo? Para que haja tranquilidade. Porque eu estou dizendo isso, sabe por quê, Luiz? Que eu encontro, né, nas vésperas das eleições, eu encontrava gente, Edinho do céu, como é que vai acontecer? As invasões e tal. Eu falei, olha, eu acho o seguinte, quem que é o vice? Eu disse, quem que era o vice do Lula? Para você ter... Isso do Lula é o Alckmin, tá certo? Essa coisa foi um fantasma. Então criou-se um terrorismo, né? Um terrorismo. Uma coisa absurda. Porque nós sabemos que o Lula é porteiro. Uma coisa maluca. Agora há pouco eu estava vendo até uma emissora de TV, a Jovem Pan, estava discutindo se o Congresso mais conservador, que foi eleito esse ano, pode frear possíveis radicalismos do Lula. E aí eu fiquei me perguntando, mas quais radicalismos, né, que o Lula teria? Olhando para o passado dele. Ele é um negociador. Negociador, eu também. Você foi ministro do PT. Mas ele vai precisar ali dos deputados do Centrão para poder ter a governabilidade. Né? Perdeu a governabilidade. E a Dilma era mais à esquerda que o Lula, exatamente. o personagem. Perfeito, perdeu a governabilidade e por isso é que veio o impeachment, porque ela não conseguiu fazer nada que pudesse... Mas o presidente não fez a maioria? Uma briga com o MDB, que foi um erro grave, eu acho também. Isso, perfeito. Agora, o presidente não fez a maioria? Eu estou muito confiante de que a gente possa começar uma nova fase do Brasil agora. Há uma esperança, né? Eu acho que essa é a palavra, né, Luiz? De esperança, para que tudo possa retomar a sua normalidade, a economia voltar a crescer, o Brasil com essa presença internacional,
Aí é fundamental. E vamos enfrentar as grandes questões, que é educação, que é saúde, que é infraestrutura. Ciência, tá certo? tecnologia, Ciência e meio ambiente, tecnologia. isso tem que fazer. Então, o certo? agronegócio, o agronegócio se desenvolver dentro das regras. Dentro, do Código claro, Florestal, claro. que é um código exemplar. Edinho, você não estava no Congresso. Nós fizemos um Código Florestal, que é a lei que está em vigor no Brasil. Sabe quem foram os articuladores desse Código Florestal? A iniciativa, quem foi? Foi Dualdo Rebelo, deputado pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Eu me lembro do Senado. No E que Senado, foi endeusado pelo agronegócio. Depois ele era recebido com maior sim, festa, né? PCdoB. No Senado, nós tivemos gente trabalhando. Blairo Maggi, Luiz Henrique da Silveira, Randolfo Rodrigues, José Agripino. Eu mesmo me envolvi muito no Código Florestal e fizemos uma lei ambiental extraordinária, muito positiva, razoável, que dá condições para o agronegócio se desenvolver. Eu cheguei em 2011, Luiz. Eu fui junto com o de Santa Catarina, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, tá certo? Nós trabalhamos junto numa complementação, que houve depois um projeto complementar, Isso. aquele original do Aldo Rebelo. Então eu vivenciei exatamente isso que você está dizendo. Se desenvolver dentro da lei, evidentemente. Agora, evidentemente, o sujeito que não quer respeitar as regras ambientais. Eu tenho 2 propriedades, né, que eu herdei do meu pai. Não é fácil você manter tudo dentro da lei. Você tem que ter despesa, só para você poder recompor a reserva legal, que muitas vezes foi-se embora, fazer com que a propriedade seja sustentável, a sua produção. Preservar a PP, Preservar as a nascentes. PP, as nascentes, tudo isso exige cautela, exige muitas vezes investimento. E é preciso que o governo possa olhar para essas coisas, não para o sentido de abrandar as exigências, mas dar condições do agricultor. E hoje o crédito de carbono, né, Luiz? Quantas coisas importantes hoje para... para... Agora, de MST, isso não existe. Isso é uma pauta atrasada, não é mais. Mas como que fica a questão da governabilidade, como os senhores analisam que vai ser, posto que nas casas parlamentares, no Senado e Câmara, diálogo tem a maioria o atual presidente. Você assistiu né? o pronunciamento do presidente da Câmara ontem? Sim. Que é o E quem estava ao lado dele? É o Ricardo Salles. Foi o Lira. O Lira. O pronunciamento do Lira. Presidente da Câmara. Bolsonaro. O Hugo, o Ricardo do Paraná, estava lá. O Ricardo Barros. Ricardo Barros. Olha, estamos aqui, temos que nos respeitar, o Congresso. Eu não tenho dúvida nenhuma. E não tinha sido proclamado o resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda. Era Ele compareceu. Ainda, né? Havia apenas uma projeção da Folha. Que foi positivo, porque isso cortou pela raiz, isso vindo do presidente da Câmara, aliado do Bolsonaro, importantíssimo. Ele se pronunciou, você tem razão, antes da pronunciação. E ele tinha perdido a eleição em Alagoas. Perdido a eleição em Alagoas. Para dizer normalidade, reconhecimento do resultado das eleições. Foi muito importante que ele tivesse feito esse pronunciamento. Eu acho que o Pacheco perdeu a grande oportunidade na condição de presidente do Congresso ali, né? Mas o mais importante, eu acho, do ponto de vista político, é que alguém tão identificado com o Bolsonaro, sobre esse aspecto, o Lira, tivesse tido essa iniciativa. É um sinal de que eles não querem briga. Não quer compor briga. Eu tenho a impressão até que o primeiro sujeito que ligou para o Lula para cumprimentar foi o Ciro Nogueira. E no Estado? A gente teve a eleição do Tarcísio de Freitas, vai ser apoiado pelo presidente Bolsonaro, né? A gente teve a derrota do Fernando Haddad aqui em estado de São Paulo, numa situação que o atual governador não conseguiu ir para o segundo turno, o Rodrigo Garcia, do PSDB, o PSDB deixa o comando do estado, né? O prefeito declarou o apoio para o Tarcísio de Freitas no segundo turno, manteve a neutralidade para presidente. Aproveito até perguntar que o senhor votou para quem é presidente? Bom, é verdade que primeiramente apoiamos a Simone, candidata a presidente da República, que teve uma votação. Bom, foi os mesmos patamares do Quércia, tá certo? Quem mais foi? O próprio Alckmin na última eleição, né? 4%, 5%, né, Luizio? O Meirelles que foi menos, só teve 1% na eleição passada. E a Simone é uma revelação. Eu, a rigor, Luizio, eu recebi a Simone aqui. E eu falei para ela, Simone, eu conheci o seu pai.
O Ramos Você Tebet. conheceu o Nosso Ramos amigo. Tebet, que foi um companheiro, presidente do Senado, eu era prefeito aqui, tinha uma exposição do livro, ele veio Foi aqui, eu ministro convidei. Fernando Henrique, aliás. Exatamente. Então, eu não conhecia a Simone. Claro que depois que ela passou a ter uma projeção nacional, eu acho que ela saiu maior do que entrou, né, no Sem processo eleitoral. Uma mulher muito firme, né? Uma jurista e tem, sem sombra de dúvida, o Lula com a capacidade que ele tem de agregar, ele vai chamar a Simone Tebet, como o próprio Alckmin vai ter uma posição, parece-me que será o homem da articulação, dessa transição, não é? E tem grandes quadros aí que já ficam praticamente, assim, a gente tem quase que absoluta certeza exatamente de que essas pessoas vão compor. Com a derrota do Rodrigo, que apoiamos desde o primeiro momento, um democrata de São José do Rio Preto, fez um bom trabalho, um grande governo, eu diria, e particularmente Rio Preto e a região, nós recebemos muito, tem muitas obras em andamento, e um dos compromissos que o Tarcísio fez conosco é no sentido de que não haverá solução de continuidade nas obras. E eu tenho muita expectativa de que nós concluamos essas obras que já foram iniciadas. Então apoiamos o Tarcísio, nós o conhecemos lá de Brasília, eu tive um contato mais direto com ele, sou muito grato à BR-153, que foi uma luta que eu e a Luísa começamos lá atrás, com terceiras faixas, para Nova Granada, para Issa. Uma obra de E nós Santa concluímos, Engrácia. tá certo, e tiramos da concessão, antecipamos, se você olhar, falou-se muito, Aloysio, né? Quantos quilômetros o governo federal tinha investido no estado de São Paulo. Aqueles Era 17 aqui, quilômetros. em São José do Rio Preto, No debate, os tanto se 18 falou, era quilômetros. aqui em Rio Preto. Não falava-se tanto, né, de São José do Rio Demorou Preto, mas pra falavam pronta a obra os também. quilômetros, né? E que isso nós tivemos uma participação direta, porque o Aloysio sabe, ele sempre me Demorou pra incentivou ficar nisso. pronto, né? Nós sempre fomos muito tudo. determinados naquilo que nós buscávamos. E a BR-153, como a ponte rodoviária, que o Aloysio me ajudou, duplicação da Euclides da Cunha, então nós apoiamos o Tarcísio, declaramos o apoio, votamos no Tarcísio, e no tocante à federal, eu mantenho a minha posição de neutralidade, como desde o início. Agora, o senador, o Aloysio, ele votou, ele mostrou bem, deixou bem claro ali quem votou. É evidente, já esse apoio já era dado antes da eleição, até isso, antes, claro. No início da né? campanha, na minha opinião, eu achava que o Brasil precisava, em primeiro lugar, eu tenho as restrições seríssimas ao Bolsonaro. Eu fui colega da Câmara com o Bolsonaro. Eu fui colega no Congresso. O Edinho também foi. Sinceramente, eu não vi nenhuma credencial para ser presidente da República. Conseguiu, diante de uma situação excepcionalíssima, se apresentar como um líder que acabou agregando muita gente e teve um valor político por isso, né? Embora, na minha opinião, o resultado não tenha sido bom. Agora, eu já achava, eu era muito contra o Bolsonaro, mas achava também que era preciso ter um governante que tivesse mais capacidade de articular, de harmonizar, de juntar gente, de negociar politicamente com os opostos e que tivesse uma sensibilidade social, porque a situação social do Brasil já era grave e se agravou muito nesses 4 anos, muito. Precisava de alguém que, para recompor políticas sociais que foram inteiramente desmanteladas e que vinham desde o Fernando Henrique, até de antes do Fernando Henrique, do Itamar, e foram desmanteladas, políticas ambientais que foram jogadas no chão pelo governo Bolsonaro. Era preciso de alguém capaz de recompor isso. Então, não só pela rejeição ao Bolsonaro, mas também por conhecer o Lula e saber da capacidade dele. Agora, então essa é a minha posição desde o início. E o senhor pode, eventualmente, integrar algum quadro dentro do atual governo? O senhor disse que o PSDB está à míngua. O senhor pretende liderar uma reconstrução do partido? O Luiz tentou aqui, deixa eu fazer uma parte aqui. O Luiz tem todos os títulos, né? Um dos parlamentares, um dos políticos mais vocacionados. O Aloysio serve para, inegavelmente, ele cabe em qualquer... administrador, executivo e um chanceler, né? É uma honra para Rio Preto tê-lo como chanceler. Obrigado, mas acho que fiz aquilo que eu podia fazer e me empenhei muito para fazer o melhor. Com erros que cometi, como todos nós. Agora, eu fui ministro 3 vezes, ocupei 3 ministérios, fui secretário aqui no estado de São Paulo 2 vezes, secretário municipal na capital, deputado federal, senador, amigo do Edinho. O que é que eu quero mais? Para mim, a vida está feita. Não é? Então, eu não tenho essa você está bem, está forte, nenhuma, está ótimo. não quero mais. Eu quero me dedicar à leitura,
dou meus palpites em política, estou trabalhando na Prefeitura de São Paulo, um trabalho que me agrada muito. Eu dirijo uma agência para atração de investimentos e que está indo muito bem, uma equipe altamente profissional. Fiz agora uma missão empresarial ao Chile, com excelente resultado, empresários brasileiros se encontrando com empresários chilenos para exportar coisas. Enfim, eu acho que, para mim, já tá bom assim, né? Agora, o Estado de São Paulo, Edinho, eu conheci o governador eleito, o Tarcísio, conheci no tempo que ele trabalhou com a Dilma, né? E depois cruzei com ele algumas vezes no governo do Temer. Ele era um assessor do ministro Moreira Franco. Você se lembra disso? É. Sinceramente, eu não acho nenhuma Brastemp, né? Ele viu o debate dele com o Fernando Haddad, demonstrou que não conhece direito os assuntos, não tem muita noção do que seja São Paulo. Não tem. Não é porque não é de São Paulo, é porque não conhece a vida de São Paulo. Eu acho até que, se não fosse uma certa arrogância do PT em insistir na candidatura Haddad, que é um excelente quadro, uma excelente pessoa, se tivesse apoiado o Márcio França, que é um político, foi prefeito 3 vezes, deputado, conhece todo mundo aqui em Rio Preto, é um político, né, de tradição, e não teria digamos assim, o carimbo que aqui em São Paulo, nosso estado, provoca um nível de rejeição considerável, que é o carimbo do PT. Principalmente no interior, né? O Márcio teria sido o melhor candidato, né? Mas, enfim, hoje, eu acho que aí tem um pouco de arrogância por parte do PT. Mas eu espero que ele consiga, aos poucos, se habituando, e vai precisar de gente. Eu acho que o Edinho tinha que ter um lugar cativo no governo. É verdade, Edinho. O senhor acha que ele precisa de fazer isso com você? Ele precisa de quadros. Nós temos aqui em Rio Preto, eu acho que o Itamar é um excelente quadro, mostrou isso na Secretaria da Agricultura. O Itamar se aproximou bem do Tarcísio agora, além de nesse que ele tem uma turno. capacidade. Eu conheço raras pessoas que têm uma capacidade de fazer campanha como você. O Edinho em campanha é um inferno. Vocês não queiram saber o que é o Edinho. Um negócio A gente acompanha as eleições municipais. Agora, não sei antigamente, mas o Edinho disputava 5 rachas por cada fim de semana. É uma coisa inacreditável. O Itamar, ele se aproxima. Supera ou não supera? Não, Mas supera. Eu Itamar, acho que ele será um grande quadro na Assembleia, assim como Barros Munhoz será um grande quadro na Assembleia. Então, eu acho que tem gente boa que o Tarcísio poderá chamar. Agora, o negócio dele com o Bolsonaro acaba quando o Bolsonaro sai. Quer dizer, é como se fosse um moinho de vento. Quando acaba o vento, o moinho para. Ele já declarou que vai ter uma relação boa com o Lula, e o Lula não vai querer hostilizá-lo, evidentemente não. Então, claro. acho que as coisas vão se acomodar aqui. Agora, tem um problema, só completamente. Pois não. Nós tivemos em São Paulo, no Brasil inteiro, um prejuízo gravíssimo nos últimos tempos do governo do Bolsonaro. Essa tal proposta de emenda constitucional que ele se acabou de ter feito aprovar para diminuir o preço dos combustíveis. Ele diminuiu o preço dos combustíveis tirando o imposto estadual, o ICMS sobre combustíveis. Então é fácil assim. Você fazer da barretada com o chapéu ali. Tirou dinheiro do ICMS. O que afetou São Paulo? São Paulo perdeu 20 bilhões de dinheiro de investimento. Isso vai chegar nos municípios. Isso afeta o município. município. Nós temos um percentual. Então, esta conta. Gravemente, não é? Então, isso foi um negócio, foi feito, só 2 sujeitos em São Paulo votaram contra. O Samuel Moreira, que não se elegeu, que votou contra, e José Serra, que também não se elegeu. Então, Luiz, é interessante essa questão. Tem que recompor isso. Esse orçamento do ano que vem, vai afetar você, o orçamento é claro, o orçamento do ano que vem para os municípios é algo assim muito incerto, eu diria, tá certo? Porque você sabe que o orçamento é uma expectativa, agora, essa conta, alguém vai pagar essa conta, tá certo? E nós vamos ver isso no próximo ano, e por isso há necessidade de muito diálogo, de muito entendimento, né? Eu acho que o Brasil vai viver um momento muito difícil. É claro que nós temos uma reserva, o Brasil tem uma reserva moral, né, perante o mundo, e essa democracia que ficou evidenciada, um país democrático, um país aberto, né, porque quem tem
praias como nós temos, Amazônia como nós temos, terras, né, produtivas. Eu acho que é preciso unir, nós estamos precisando de união. Então essa união tem que se dar agora, e o passo importante seria essa transição democrática, republicana. É isso que a população espera para voltarmos a crescer e a voltarmos a ter perspectiva. Se me permite, você tocou num ponto. O mundo está ficando muito difícil. O mundo, né? Porque o Banco Central americano, semana passada, deu uma brutal elevação da taxa de juros. Isso significa que os capitais vão ficar lá. Quando que nós vimos falar que o juro do Brasil era menor do que dos Estados o Unidos? Banco Central Europeu também. A inflação. A China, o crescimento da China está diminuindo. Então o mundo está ficando mais complicado. Então você precisa ter um presidente com grande desenvoltura na política externa. Retomar a negociação entre Mercosul e União Europeia, que está praticamente concluída no meu tempo, depois a União Europeia pulou fora por causa da política ambiental do Bolsonaro. Olhar para a Ásia, não apenas para a China, mas para os outros países da Ásia, do sudoeste da Ásia, que são tão ávidos de Brasil, ávidos de comida feita no Brasil, de alimento brasileiro, né? Revitalizar o Mercosul, ter uma boa política de vizinhança com os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos, o presidente Bolsonaro não conversa com a Argentina, não conversa com o Peru, não conversa com a Colômbia, não conversa com o Chile. Então precisa ter alguém capaz de recolocar o Brasil no mundo, no grande jogo do mundo, que nós temos todas as credenciais para isso. E podemos oferir recursos internacionais com isso. Para muitas coisas, inclusive para a preservação da Amazônia. Preservação da Amazônia, é verdade. Essa falta de um pronunciamento do presidente até o momento, como que isso pode ser visto no cenário internacional? Pode ser visto como falta de educação. Somente? Não, porque... Agora só faltam 2 meses, não tem muitos impactos. Não tem muito. Acho que é falta de educação, falta de civilidade. Eu espero que ele fale logo, eu ouvi dizer no jornal que ele quer falar logo, mas o processo de transição está hoje balizado por uma lei aprovada no Fernando Henrique. Perfeito, que até dá todas as condições para o governo que entra, né? Depende Agora, do já humor, né, nessa reunião do Egito com relação ao clima, já convidaram a equipe do Lula para comparecer. Tá? Acho que isso é importante, Sim, claro. esse COP27, novo... Exatamente, a COP27. Agora eu gostaria que, assim, existe essa situação do presidente, até alguns já dizem que ele pode ser novamente candidato, né, na próxima eleição presidencial, e a gente nota também que além ele foi um candidato derrotado, mas com 49% dos votos, né, 58 milhões de eleitores, 60 milhões. Claro. O Brasil está dividido. Essa e é a grande teve a verdade, eleição o também Brasil no está estado, dividido, no estado mas de é São essa Paulo. recomposição que nós temos que tomar Isso. e não pensar E no em interior? 2000, porque esse é o que tem sido um problema dos políticos. Assume, ganha uma eleição, já começa a pensar na Mas próxima. E no interior, porque foi muito consolidado no interior. Uma eleição em 2 turnos, no final, você tem uma dividida. A divisão é sempre quase que meio a meio. A eleição em 2 turnos, ela leva a isso. O problema é a raiva que foi se acumulando, inclusive no seio das famílias. É um assunto que você tem dificuldade em falar de política, porque eu gosto muito da cor vermelha. Gosto, posso fazer. Mas isso não quer dizer que eu seja comunista, nem seja... Do mesmo modo que teve quem usou o uniforme da seleção, né? O amarelo. Quem abandonou a camiseta verde e amarelo para não fica uma coisa assim raivosa, estúpida, né? Essa questão da bandeira, né? A bandeira Mas o resultado brasileira do primeiro turno já não foi quase uma eleição do segundo, que ficou muito próximo ali, a gente Foi o viu. meu raciocínio inicialmente. Eu falei, olha, eu desde o primeiro turno, antes do primeiro turno, acho que a gente tem que transformar a campanha do Lula, mais do que numa campanha de um partido. A Marina Silva disse uma coisa que eu acho importante, num movimento. Acho que, em muitos momentos, a campanha não teve a característica de um movimento. Porque o movimento vai ser uma coisa alegre, positiva, festiva, esperançosa. O Lula não tinha público no primeiro turno, ele não tinha público. O pessoal só foi às ruas no segundo turno. No primeiro turno, quem tinha público era o Bolsonaro. Tá certo? Então, na linha desse movimento que você se refere. O fato é que a divisão foi muito... A divisão é normal que ocorra. Eu me lembro quando fui candidato a governador, a vice-governador, com o Fleury,
Nós perdemos, nós ganhamos do Maluf. A diferença foi de, sei lá, 1 ponto. Divisão. Só que não havia raiva. Você tinha o Maluf como adversário tradicional nosso, nós que éramos do MDB, mas não tinha raiva. A gente convivia aqui com o Silvio Martini, que era deputado conosco, grande figura, amigo nosso. Nunca houve... O Bota, visto Vicente esse, Bota, né? Nunca houve. Eu estou falando só de Rio Preto, nunca houve isso. De repente virou uma coisa raivosa. E aí a gente vê o resultado disso agora nas estradas, né? Que é um reflexo dessa raiva, né? Eu acho que a bandeira tem que ser bandeira da paz, A bandeira da agora é a bandeira da harmonia, seleção brasileira. da seleção brasileira, tá certo? A bandeira brasileira é de todos, né? Tá certo? Eu acho que o importante é nós olharmos para frente, não tem que ter retrovisor agora, reconstruir. E o Brasil tem essa potência internacional e nós queremos o Brasil na sua tradição. Qual que é a tradição do Brasil? É o desenvolvimento. É o progresso, né? Eu vejo o Rio Preto. Por que eu tenho que ser um governo atuante, dinâmico? Porque a economia de Rio Preto é dinâmica, né? Leva isso, tá certo? Eu acho que é isso. O governo municipal, estadual e nacional tem que levar a infraestrutura e ter políticas claras, políticas de desenvolvimento, política para o aspecto social, né? Eu acho que é muito importante nós atendermos aí aqueles que precisam depois de uma pandemia. Olha que momento que nós estamos vivendo. Depois de uma pandemia e de uma eleição acirrada como esta, é preciso ter muito juízo, é preciso desmontarmos os palanques e muito diálogo e amor à democracia, né? Tá certo? Eu acho que isso é muito importante. Quando eu ouvi o pronunciamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre, que é corintianíssimo, né, o Alexandre, e aí eu liguei para ele, olha, você fez uma coisa, você matou a bola, pôs no chão, para organizar o jogo, acabar com a correria, você foi o nosso Renato Augusto. Foi verdade. Grande jogador, Renato Augusto. Mas eu acho que para concluir aí esse raciocínio, o Luiz aqui deu uma aula internacional, né? Uma aula de política. Eu acho que é um dos nomes, eu apostaria, se eu pudesse sugerir alguma coisa para o Luiz, sugeriria o Aloysio de novo no Itamaraty, com a experiência acumulada que ele tem. O senhor agora no Estado também. A experiência acumulada que o Aloysio tem. O Aloysio é um dos grandes quadros da política. Precisamos nos valer disso, tá certo? Conhecidíssimo. O Aloysio é conhecido internacionalmente. Como é que vamos perder uma oportunidade como esta, né? Tá certo? Então eu queria deixar aqui, Aloysio. Torço muito por você. Maravilha, eu adoraria ser ministro das Relações Exteriores, mas eu não vou ser. Eu acho que o Lula tem que colocar, na minha opinião agora, algum diplomata da carreira, né? Porque eu também não fazer nada que já foi. Eu já fui, como diz o meu tenho um neto que hoje mora nos Estados Unidos, o Antônio, ele tem 3 anos de idade. Quando ele já acabou de comer, né, ele fala assim, I'm done. Eu já acabei. I'm done. Vinícius, tem mais algum para a gente concluir? Eu acho que... Não, para mim está ótimo. Agradeço o senador, agradeço o prefeito, esse bate-papo. E vamos acompanhando aí os próximos dias, os meses, né? E que espero que seja uma sucessão, uma transição seja tranquila e democrática e também no Brasil e no Estado também. Então, permitir deixar um abraço aqui para o senador Roberto Buzini, né? Está aqui o Fabiano e a todo o Diário da Região por esse encontro e a oportunidade de eu rever o Aloysio, esse meu querido amigo e esse grande político, esse democrata que é o Aloysio, que sempre me estimulou. Nós disputamos muitas eleições, né? Mas todas elas, ao terminarmos as eleições, a amizade crescia. Então é isso, Aloysio. É isso aí. Um abraço. Eu também quero agradecer muito. Foi uma oportunidade enorme conversar com vocês. Falar muita coisa que eu estava com isso aqui por aqui, que eu precisava falar, porque a eleição terminou ontem. E a oportunidade de rever o Edinho, conversar com o Edinho outra vez e ver que a cada vez que eu encontro, a velha amizade renasce. Né? A gente fica muito feliz de promover esse encontro e, para fazer jus, vou agradecer a Maria Helena Cover, que é a editora... Eu pensei que ela está ali, escondida, Maria Helena. Ela está ali. Ela é editora de política e ela que produz o programa, ela que faz as ligações, agenda, marca. É verdade. E promover esse encontro com essas duas figuras aqui, né? Conseguir conciliar as agendas é muito, muito bom. É uma ordem, não é? Então, a Mariana ligou, Mariana como que é? Aí é uma ordem. Então, hoje eu vou agradecer a ela por pela produção do programa, né?
Obrigado, Maria Helena, pelo convite. Edinho, Aloysio, muito obrigado, Um abraço. pela participação aqui no Diário Talks. Os dois que já participaram, Aloysio remotamente, Sim, Edinho sim. aqui. Agradeço muito aos dois. E o Diário Talks vai ficar disponível nas plataformas de áudio, no YouTube e também no Facebook, o programa na íntegra. Também depois os cortes nas redes sociais. Até a próxima.